Esse é o pessoal, estamos de volta aí no nosso canal e esse é o segundo vídeo, vamos falar de Cavaleiro da Lua. Sou Marcelo Malman, estou junto com o meu camarada Gabriel aí. Gabriel, já te pergunto, quais eram as suas expectativas quanto ao Cavaleiro da Lua? Aí, Marcelo, tudo bom? Certo, Bem-vindos. É, valeu. então, sou o Gabriel, né? Como já foi apresentado. Então, minhas expectativas sobre o Cavaleiro da Lua é, não eram, não é tão simples responder essa pergunta, porque ele não é um herói tão conhecido, né? O Cavaleiro da Lua. Eu confesso que eu mesmo, quando anunciaram a série, eu fui ler um pouquinho da HQ para conhecer um pouco do personagem. Então, as minhas expectativas a princípio, eram altas pela produção, pelo que disseram que está envolvido na produção, os atores, a forma como seria contada a história, o que seria contado da história. Por outro lado, eu não tinha tanta expectativa no sentido de ser um fã, né, de como você tem com o Homem-Aranha, por exemplo, que é um herói que eu conheço, então se a história sai um pouco daquilo que eu tô acostumado, eu já criei aquela expectativa toda, se sai um pouco disso, eu vou estranhar. Então, eu fiquei nessa, né? Eu fiquei nesse sentimento um pouco difícil de explicar se eu achava que ia ser bastante coisa ou se eu não estava esperando muita coisa. Pela produção e pelo ator, eu imagino que a Marvel ela quer fincar uma bandeira ali de uma produção diferente. Assim como ela tentou com o Loki e acho que conseguiu, e tentou com o WandaVision e conseguiu, mas esses eram atores já conhecidos da franquia. Já estava uma coisa mais estabelecida quanto aos personagens e aos atores. E o Cavaleiro da Lua não, é um início, né? Um início de personagem, um personagem não conhecido do público, não conhecido, inclusive, de quem gosta de HQ, né? Que é o meu caso, eu gosto de HQ, então eu fui lá dar uma lida na revista, inclusive muito boa, uma de 2016, muito boa mesmo, muito bem desenhada e com um argumento muito forte, um roteiro muito bom. E aí eu fiquei nessa, né? Nessa expectativa aí se eles vão fazer daquele jeito como estava na HQ. Não saiu como estava na HQ, tá bem diferente. Não achei ruim o primeiro episódio, eu gostei, mas eu tenho algumas ressalvas aí, a gente vai falando e vê qual que é. Vê você, o que você Bacana. achou o que você achou aí do primeiro episódio? Ou o que você achou do Cavaleiro da Lua, dessa produção aí? Então, deixa eu falar das minhas expectativas antes, Aham. até para nós, daqui a pouco a gente chega lá para falar o que a gente achou. Mas eu tinha expectativas meio neutras, assim, porque alguns personagens, tanto Marvel e DC, eu tenho algumas preocupações iniciais, assim, quando eles foram, não vou cravar essa bandeira também, né, que foi assim, mas quando eles foram talvez criados pensando no contraponto da outra que estava acontecendo um personagem forte lá e eu tenho um pouco essa Uhum. impressão, na verdade se comenta muito, né, que o Cavaleiro da Lua é o Batman da Marvel. Acredito que não, porque por questões óbvias eles tiveram a intenção de distanciar isso, mas tenho a impressão que talvez no início a ideia seria essa. O pessoal tem um personagem forte lá, que tem essa referência da noite e tal, e a gente precisa de alguém forte também. E aí, até de maneira inteligente, eles conseguiram criar um contraponto totalmente inverso, né? Porque ele é branco, ele é claro e é bacana, Uhum. essa é uma ideia bacana até. Uhum. Mas assim, isso me leva a ficar com o pezinho atrás porque não sinto exatamente de início, uma originalidade do personagem. Devido a Uhum. isso e também devido aos trailers que eu vi, o ator, o Oscar Isaacs é muito bom. E o Ethan Hawke também, como vilão, também dão um certo peso, mas eu realmente preferi deixar meu hype lá embaixo para não ter problemas de decepção. Agora, para Uhum. engatar aí já sobre a pergunta do episódio, eu já vou dar o meu review. E assim, eu gostei da coragem do episódio no início, assim, porque ele começa diferente do que a gente está acostumado, começa até com uma música bem nostálgica, assim, como se estivesse descompromissada com a Fórmula Marvel.
E beleza, a própria apresentação do personagem, que é a versão, né, mais, não sei se seria boba, mas mais ingênua, né, do personagem. Só que no decorrer, assim, eu achei alguns problemas na direção e talvez até no roteiro, algumas questões um pouco preguiçosas, assim, mais específico quanto à construção daquela seita que o personagem do Ethan Hawke lá, ele lidera, né? Então, percebo que foi um pouco leviano, assim, não explicou muito por que todo mundo é tão devoto àquele cara, todo mundo parece ser meio que ingênuo, assim, porque Uhum. quando é apresentada aquela premissa da seita ali, ele apresenta um teste muito direto, assim, e basicamente, se a pessoa não passa o teste, ela morre. Então, achei um pouco duvidoso. Falei, como é que você vai aderir a uma situação? Então, eu achei um pouco apressado a construção dessas coisas, e na verdade, em si, né, os meus pontos negativos foi justamente a achar tudo apressado no episódio, assim. Ele tem cara de terceiro episódio, esse episódio, para mim. Não sei se é intencional, se é uma situação que eles jogaram tanta informação para depois a gente ir descobrindo aos poucos, ou se realmente foi apressado, porque começou bacana, mas de repente já apresenta uma informação que ele é um personagem que ele passa uma certa vergonha até perto dos outros, né? Digamos no Uhum. sentido que todo mundo despreza, ele é um cara desprezado, até bacana, mas achei que forçou um pouco também, podia ser um pouquinho mais sutil para a gente descobrir essas coisas aos poucos. Então, assim, achei muita informação para o episódio, daí no próprio episódio tem aquela fuga dos carros, aí tem um efeito ali meio que duvidoso sobre aquela parte do caminhão, e eu acho que para terceiro episódio estava bacana, porque a gente já entendeu o que é, mas assim, fiquei um pouco com ressalvas dessa situação por ser primeiro. Mas não vou dizer que não gostei de tudo, até para dos pontos positivos, né? Achei bacana a ideia de ser diferente no sentido de explorar a mitologia egípcia, isso é interessante. As cenas, eu não sei se são as cenas ou a cena de terror, lá achei que te dizem que puxa para para um suspense, achei bacana também. Mas enfim, Uhum. aí o finalzinho, eu acho que deu uma caprichada. Aquela cena do espelho é muito boa. Vamos conversar sobre ela daqui a pouco, assim. Ela é muito Vamos... boa. Então, assim, eu vou dizer que eu continuo esperando. Eu tenho um pouco de Uhum. receio que não se explique muita coisa. Ele comenta em algum momento aquela questão do quadro, que está faltando dois deuses. Então, a meu ver, o problema é esse: a gente nem entendeu ele direito, já estão apresentando informação dos deuses, e aí toda essa questão. Uma última questão, antes para que eu não esqueça também, aquela questão do braço que o pessoal apresenta assim também. A gente Uhum. entende lá que tem uma certa situação que ocorre lá do julgamento, e aí quando ele está no museu, que ele tenta pedir ajuda para segurança, achei um pouco expositiva demais a situação de segurança, ter que mostrar o braço para ele, tipo, Essa não parte eu não gostei, não. precisa. É essa daí de, tipo, da seita estar em todos os lugares, como se fosse, assim, uma ordem Illuminati, assim, ou alguma coisa desse jeito, né? Como se fosse Sim. um negócio que eles já se espalharam tanto que ele consegue ter. Tá lá no museu e tem o segurança do museu é da É. ordem Não, egípcia do negócio. e até pode ser, só fazer um parênteses, até pode ser, mas eu acho que tinha que ser mais sutil, sabe? Começa a apresentar Uhum. aqui uma pessoa ou outra, porque aí você começa a criar uma grandiosidade para essa seita, mas meio nas entrelinhas, meio subjetivo, para a gente ficar na dúvida o quão grandes são esses caras. Mas ali ela é apresentada como uma seita pequena que está num vilarejo, e daí de repente todo mundo já está ali. Enfim, Uhum. vamos lá, Sim. segue você aí. Então, pontuando em cima disso que você começou a falar, do roteiro e da escolha do roteiro como se fosse um terceiro episódio, né? Que as, as, as séries todas elas têm tipo um turning point, digamos assim, né? Tem um momento que eles fazem um episódio assim, digamos, mais experimental, mas Uhum. normalmente quando a base já está mais estabelecida e você consegue
jogar com aquelas regras do jogo que já tinham sido estabelecidas no primeiro, segundo. Às vezes não é o terceiro episódio, às vezes são vários episódios, né? Às vezes é uma série inteira. Tem episódios que às vezes quebram a narrativa e você de séries grandes e você pega esse episódio. Normalmente as pessoas não gostam desses episódios, mas por aí, né? Sim. Esses episódios que quebram a narrativa, que a gente fica um pouco confuso. Só que acho que a questão, só para complementar, é a questão que a gente já está engajado, né? Eu pego um pouco a questão de WandaVision. O primeiro episódio de WandaVision, ele não entrega nada, se a gente lembrar bem, é só no final. Ele apresenta aquela novelinha, fica aquela questão. Mas aí é que tá. Tivemos um probleminha técnico aí, mas já voltamos. E aí, Gabriel, continua com a ideia ali da WandaVision, a gente estava comentando sobre ela. Sim, da WandaVision, eles fizeram uma opção, né? Você apontou que o roteiro nos traz como se fosse um terceiro episódio, né? A WandaVision, e foi bom você mencionar a WandaVision, porque a WandaVision também não entregou nada no primeiro episódio, né? A gente ficou aquela coisa amarrada e com um visual antigo, então muita gente assistiu aquilo ali esperando uma ação, né? Você vem do Vingadores Ultimato, logo depois veio o Homem-Aranha, salvo engano foi o Homem-Aranha o 2 Homem-Aranha, né? O De Volta... Sim. Longe de casa, né? É o longe de casa. É o longe de casa. Aí e tem bastante ação, obviamente, e aí vem a série da WandaVision, que começa com, sei lá, um sitcom dos anos 60. E eu acho que o segundo... A galera não engaja de primeira. E o segundo também é assim. Eu acho que não é nem só o segundo, primeiro. Eu acho que é no terceiro. No terceiro ela ele começa... vai bem de boa. É uma série corajosa para os padrões da Marvel, eu acho. Por quê? Porque ela não entrega... A personagem está perdida, né? Ela está perdida ali, a gente está perdido junto dela, eles não querem entregar que a Wanda é um pouco a vilã. Ela é um pouco a vilã também nessa série, né? Ela é a protagonista, mas ela também tem um papel de anti-heroína que até estão para levar aí para o multiverso da loucura aí do Doctor Strange, e a gente vai ver qual que é o papel da Wanda. Realmente como é que ela está agora, né? Overpower, né? Super poderosa. Mas enfim, o que é? É uma escolha de roteiro ali. Ele é uma escolha perigosa um pouco para um público que já está acostumado, está, digamos assim, com um padrão Marvel, está seguindo esse roteiro que a Marvel normalmente faz, que é um roteiro de ação. E eu acho que aí no Cavaleiro da Lua, se você fizer um paralelo com o WandaVision, você tem bem isso, que o roteiro ele não te entrega porque eles escolheram não entregar. Essa é a minha opinião sobre o roteiro. E é isso que eu quero acreditar e é isso que eu vou dar mais crédito para a série, até esperando que ela venha a dar um up, né? Ela suba de nível, assim. Porque o personagem ali, o Steve Grant, que é a personalidade que a gente pega, que a gente é o protagonista, que a gente participa do dia a dia dele, desde ele acordar, ele está preso na cama, tem areia em volta da cama dele, a casa dele está lacrada com uma fita normal, né? Mas está lacrada, né? Para ele verificar se ele andava. Eu imagino que é isso, né? Essa é a minha interpretação daquilo ali, que ele acha que é sonâmbulo, porque ele começa a ter problemas de sono e problemas de não saber o que está acontecendo. A vida dele, de vez em quando, dá sei lá, dá uma bugada na vida dele, ele não entende o que está acontecendo. E eles vão mostrando isso, né? Porque ele marcou um encontro com a gostosa lá, a bonitona lá do museu, veio, chamou ele para, ele tá marcado o encontro e ele é todo tímido, então assim, claramente ali mostra que não foi ele que marcou o encontro, né? Foi um outro eu dele. E ele não percebeu que ele tem isso, que ele tem o TDI, né? Lá o lance do fragmentado, né? Que é o transtorno dissociativo, né? De personalidade. De identidade, a dupla personalidade, né? Ou múltiplas personalidades. Ele não percebe isso, ele não sabe disso, então ele está muito perdido, o personagem. Porque ele é meio bobão, né? Eles fizeram ele meio bobão e aí a gente está perdido igual a ele. Eu acho que essa é a tônica do episódio. Então, quando ele chega lá na frente da seita, que está numa cidade, num vilarejo, que ele não sabe onde que está, parece a Suíça ou algum país muito rico, e
e antigo da Europa, né? Ele está na Europa, na Inglaterra, a gente imagina que seja ou um interior, parece um interior, tem castelo, tem tipo, flores, tem sei lá o quê. Muito bonito o castelo, por sinal. É, muito bonito o castelo, muito legal aquela cena, assim. E o que acontece? Pô, a gente tá perdidão com ele, né? Ele de repente acorda, ele volta. Então, assim, a parte que ele tá mais perdido, aí é que tá o pulo do gato para mim. A parte que ele tá mais perdido é a parte que eu mais me interessei no episódio, que foi justamente o que eles envolveram uma comédia, que eu não imaginava que eles fossem envolver a comédia, que é ele dando aqueles... Ele tá quase morrendo, alguém tá quase pegando ele tá quase tomando um tiro, alguém, né, a perseguição do carro, ele tá fugindo, cercaram ele, aí ele some, ele sai do controle. Por quê? Porque alguma personalidade dele quer controlar, porque quer que as coisas aconteçam do jeito que estava programado lá, né? Que ele queria que acontecesse. E aí provavelmente ele vira um cara muito forte, porque toda vez que ele volta, ele já resolveu o problema, ele já matou o cara, ele já escapou da treta, fugiu do carro, o outro cara já deu tiro. E é uma forma da linguagem da Marvel. E aí eu achei muito interessante, porque a Marvel não gosta de fazer um padrão de violência para não perder público, né? Ela gosta de deixar um público mais para toda a família, né? Family friendly, né? Então, tipo, o que ela fez? Ela, na hora que tinha violência mesmo, que, pô, ele provavelmente deu um tiro na cabeça do cara, ou bateu em todo mundo e a mão dele ficou sangrando, a gente só vê a mão dele com sangue, porque a cena já estava resolvida, né? E inclusive isso lá na última cena que a gente vai discutir, eu acho que é o ponto que a gente tem que discutir final, porque é a última cena. Sim. Eles aproveitam dessa mesma estética, que ele tá tipo batendo no chão, quebrando o negócio, só que você não vê. Então, assim, já é mais uma cena para evitar a violência, mas dando a violência, né? Entregando a violência, que é o que precisa também. Então, assim, esse sentimento de a gente estar perdido no episódio, eu sinto que é um pouco intencional, deixa um pouco amarrado, deixa um pouco perdido, mas também tem esse quê de terror. Em terror, a gente fica perdido no terror, a gente não sabe o que é um monstro, de onde vem um monstro. É a técnica lá que o Hitchcock falava, né? Que se você não mostrar a explosão, vai ter uma explosão. Se você só sugerir o medo, ou sugerir o monstro, sugerir o assassino, e não mostrar o assassino, não mostrar o monstro, não mostrar... tem um impacto maior, né? Então, assim, eu acho que eles fizeram muito isso, essa brincadeira meio ousada, muito pautada no ator, que é um ator muito bom. Então eu acho que a série vai ser muito pautada nessas personalidades dele. Ele vai ter muita chance de brilhar, esse cara, porque ele vai ter várias personalidades, então, né? Sim. Mas eu gostei do primeiro episódio, mas com algumas ressalvas quanto ao andamento. Eu acho que essa escolha de roteiro prejudicou o andamento, ele ficou um pouco maçante mesmo, assim, sabe? Esse sentimento que você tem de que ele ficou difícil de compreender, ou a gente não se engajou, eu fiquei com um sentimento de tipo, tá, eu tô indo com vocês, mas não é uma coisa tão divertida assim. Essa história não tá sendo tão legal assim. O meu engajamento foi por isso. A história vai ser legal, eu imagino que ela vai ser legal, então eu vou me engajar por isso, na esperança dela ficar legal. Eu tô meio na mesma, só que eu não tô tão positivo assim. Eu tô com um certo receio. A minha impressão é que ou o pessoal não tá muito bem sabendo o que fazer e tá meio que experimentando, falar, vamos jogar ali. Claro, na verdade o roteiro tá feito, né? Não seria dessa forma, mas talvez o roteiro foi dessa forma, ou realmente foi uma escolha de roteiro no sentido de vamos jogar a confusão e depois a gente explica. E eu espero que seja isso, porque a minha impressão é que tem muita coisa que não faz muito sentido e eu tenho medo que isso seja esquecido de se explicar. E, por exemplo, um dos casos é que... Tipo Lost, né? Tipo Lost, que vai abrindo o mistério, você vai abrindo e daí depois o roteiro não explica. Então, bacana o fato da gente entender que ele tem uma personalidade, que já tem um certo conhecimento, que talvez tenha um sonambulismo ou até algo mais, né? Eu vejo que para o cara se amarrar e colocar, a suspeita não é só de um sonambulismo, né? Até porque ele não apenas faz isso, ele tenta se manter acordado, né? Então isso demonstra que então ele demonstra que ele já tem um certo receio.
Então, se isso está acontecendo, é porque não é de hoje. Então, ele já está com essas suspeitas, então essa transição de personalidade dele já acontece há muito tempo. Então, tenho medo da Marvel esquecer isso e, de repente, eles ficar amigo um do outro, as personalidades, ele só ficar transitando a personalidade e aí é isso. Tá tudo certo. Uhum. E aí nesse ponto eu sinto falta de uma apresentação de personagem, porque a gente não conhece ele. E ali não deu para conhecer, deu para conhecer muito rápido o fragmento de uma personalidade. E, enfim, Uhum. vamos esperar, mas eu acredito que vá nessa linha, até porque não apresentou como ele ganhou os poderes, tudo. Então, talvez seja É, uma questão de uma vão proposta que mostrar. Eu vamos acho pegar que uma vão mostrar porque é de proposta. origem, né? De origem, Sim, eles vão, em algum momento, eles vão mostrar a cena dele encontrando com o Shu, né? Que o Khonshu ali sim, aparece para essa personalidade dele que é o Steve Grant, né? Que é o sim, Steven, né? Que ele fala. sim. Essa personalidade dele, um pouquinho que eu li só uma série dele de 2016, né? Que eu comentei. Eu li depois que anunciaram o Cavaleiro da Lua, que ia lançar e tal. Eu fui pesquisar porque eu não conhecia o personagem. É um personagem assim que é realmente desconhecido assim pro público em geral, mesmo para Sim. quem lê HQ, para quem gosta assim. E esse Steve Grant na HQ ele tem uma coisa ele é bem diferente aparentemente, né? Ele é bem diferente porque essa personalidade bem fraquinha, bem até bobo, meio clumsy, assim, né, Uhum. que eles fizeram, foi uma escolha da série, né? A série, ela tá caminhando, ela tá aproveitando que a gente não conhece tantos personagens, ela tá criando Sim, conforme eles querem criar. Mas a origem do personagem, eles não vão perder essa chance, por quê? Porque eles já mostraram o Khonshu, né? Que é a parte sim, do sim, terror do episódio, que ele aparece no sim, elevador. Aquela parte eu achei interessante, assim, é uma imagem bem feita. E porque é a parte que eles vão poder brilhar na ação, né? Porque essa sim. parte que ele encontra o Khonshu, ele tá numa missão no Egito e ele é um mercenário, é uma das personalidades dele. Então, uma Uhum. das personalidades dele, pelo menos no HQ, é isso, né? Eu imagino que eles vão reproduzir, eles não vão perder essa chance de botar muita ação, porque a Marvel, ela gosta disso, né? E é Sim, o sim. que vende, né? É o que vende, né? Mas é isso aí. E, bom, acho que a gente acabou falando também das expectativas futuras, né? Nem deu tempo de mencionar. Mas vamos esperar, Uhum, né? Esse foi apenas o primeiro episódio. Vamos ver o que vem pela uhum. frente aí. Essa semana já tá saindo outro. A gente não E... comentou da cena final ali. O que você Ah, é achou da verdade. cena Vamos, final? vamos, vamos É, falar. gente, não. Não podemos passar em branco aí Sim, da sim, cena sim. final, não. Ali foi a cereja Que é do onde bolo. aparece, né? Sim, sim, sim. E eu acho que o que mais eu gostei, na verdade, não foi nem quando apareceu o Cavaleiro da Lua, mas foi a estética daquela cena dos espelhos. Aquilo foi Uhum. muito bonito, Que assim. é acabando, né? Eu me lembro de ter visto algo assim no A Origem, né? Que eles fazem aquela questão dos espelhos, mas é outro contexto. Então, assim, usaram muito, de maneira muito, muito bacana, e a conversa dele com outro personagem foi muito boa. E aí depois a cereja no bolo ali da transformação, dá para ver que ele já é muito poderoso, né? Eu conheço pouco até para falar sobre isso também. Eu parei de ler HQ, basicamente. Eu Uhum. deixei lá nos anos 90, acompanhava bastante, mas hoje não vejo. Então esses personagens eu deixo para me surpreender mesmo, assim. Não, Ouço essa daí pelos em especial outros. eu não conhecia também. Eu também Entendi. não leio muito HQ, não. Eu leio mais mangá, assim, normalmente, mas as HQs minhas também estão lá na década de 90, principalmente. Mas é que, como eu ia lançar, eu falei, pô, não conheço nada do personagem, vou dar uma olhada, né? Vou escolher uma das histórias boas e seguir, assim, para eu ter uma noção do Sim, universo, sim. né? Mas é Mas isso esse do aí. espelho é uma narrativa mesmo, né? Essa narrativa esse é dos espelhos, de você conversar com sua outra Sim, personalidade. sim. Eles usam isso muito em filmes, em séries, e tem. Em filmes de heróis, eu lembro muito bem que tem aquele do Homem-Aranha, do Duende Verde Sim, é conversando com ele verdade. mesmo, só Faz- para não ter que sair muito de Sim, sim. quadrinhos. E É uma maneira de é bem resolver, legal. né? É uma maneira de resolver, na verdade. E, na verdade, a gente até não comentou que tem uma hora que ele começa a conversar dentro de casa lá, que é a hora Uhum, que é do banheiro, que é aquele espelho que não está com muita luz, ele já tem uma uhum. prévia, que Que é uma também parte de puxa, terror. já puxa, Bastante. puxa para um terror também. Mas é isso aí. E aí? É isso? Ah, eu,
Eu acho que é isso, né? É isso. Um último detalhe, o visual do personagem. Eu achei assim, eu acho o visual legal, só que quando ele apareceu, eu não tive o impacto necessário, eu acho que porque eu já tinha visto nos trailers, tá ligado? Aí, tipo, sei lá, é Verdade, aquela cena, verdade. eles já tinham soltado no trailer aquela cena, né? Então É verdade. eles meio que tiraram o momento mais especial do primeiro episódio, seria o momento mais especial, É. né? Que é quando é revelado o Cavaleiro da Lua. Mas é isso. Esse é um assunto que a gente até pode fazer outro vídeo sobre o problema dos trailers, né? Que a indústria Nossa. tem essa necessidade de vender, super compreensível, mas ela Não, cala é muito com o hype em vários momentos e fica demais. imaginando se ela deixasse a gente sentir isso no momento, quanto isso seria bom, assim. Não tenho muitas Uhum. esperanças porque, enfim, acho que a gente fala num vídeo específico sobre isso, tem bastante assunto para falar sobre isso. Sim, E mas eu acho super válido esse debate aí, porque eu já cheguei a não assistir trailers e peguei trailer, pô, fui assistir outro filme e começou a passar o trailer daquele filme que eu me programei para não assistir o trailer, porque sim, entregam piadas, entregam cenas e é, entregam mesmo, infelizmente entregam e a indústria do hype é um problema. Agora tá tendo trailer de trailer, se você reparar bem, vai assistir o Homem-Aranha, o último Homem-Aranha, né? Sem volta sim. para casa. E aí, antes do trailer, dá um teaser do trailer. Ah, sei lá o que, Exatamente, não, Homem-Aranha. tem o Cara, teaser isso aí é trailer, o. então é uma coisa assim para segurar o hype, assim. E Estamos entrando no assunto, mas é isso, né? o Doutor Estranho também já parece que vai sair mais um trailer. Meu Deus, os outros trailers já entregam bastante. Mas enfim, galera, esse é o nosso Dá segundo pano para manga. vídeo. Esse é o nosso segundo vídeo, então, assim como explicado ali no primeiro, nós somos dois caras aí que conversavam muito sobre cinema. Não somos críticos e a nossa ideia é apenas conversar mesmo. Então, assim, comenta aí o que vocês acharam. A gente até está cogitando a hipótese de ler comentários e comentar sobre outros comentários também, que pode ser bacana também. Então, assim, dá um review para nós aí, dá like aí para Feedback, né? nós, exatamente feedback. Não temos pretensão nenhuma, assim como explicado no outro também, mas estamos aí para conversar com vocês, porque conversar nunca é demais, beleza? Galera, valeu, até a próxima aí. Tamo junto. Pô,